Então, pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios da função no primeiro grau. Nós temos a função y igual a 2x mais 4. Qual é o gráfico dessa função? Para construir o gráfico de uma função no primeiro grau, nós precisamos de apenas 2 pontos. Então, nós precisamos ter 2 pontos e saber se a função é crescente ou decrescente. Neste caso, o valor do a, que é o termo que acompanha o x, ele é positivo. Se é positivo, a função é crescente. E o termo do b é o 4, ou seja, o b é onde vai cortar o eixo y. Então, neste caso, nós temos uma função crescente, porque o a é positivo, e temos o ponto onde vai cortar o eixo y, que é o 4. Toda função crescente, ela vai estar no primeiro e terceiro quadrante. Então, eu já sei que a minha função vai ser algo desse tipo. Uma reta passando no ponto igual a 4. E sei também que a raiz vai ser negativa, porque tem que ser uma função crescente. E a raiz de toda função do primeiro grau, x' sempre será menos b sobre a, neste caso, menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2, x' é igual a menos 2. Ok, pessoal? Para uma próxima questão, nós iremos utilizar a função f de x igual a menos 2x mais 5. Essa função é a número 2 da lista, para quem tem a lista. Nessa função, a letra A nos pede novamente qual é o gráfico dessa função. O gráfico será uma função decrescente, porque o a é negativo, e vai cortar no valor igual a 5 no eixo y. Ou seja, todo gráfico decrescente vai estar no segundo quadrante e no quarto quadrante. Então, meu gráfico será algo desse tipo, onde esse ponto aqui é o valor 5. O valor de b é o 5. E a minha raiz onde corta o eixo x será menos b sobre a menos 5 sobre menos 2. Menos com menos mais, 5 dividido por 2, 2,5. Então, esse ponto aqui eu posso escrever tanto 5 sobre 2, ou posso colocar 2,5. Uma função decrescente. Na letra B, nos pede os pontos de interseção da reta com o eixo das ordenadas. Nós temos aqui o eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y chamado de eixo das ordenadas. Então, o ponto onde toca o eixo das ordenadas será y igual a 5, que é o valor de b. E qual a raiz dessa função? A raiz dessa função é onde toca o eixo x. Neste caso, é 2,5. A terceira questão é uma questão bem interessante, pessoal, que nos dá um gráfico e nos dá a função do primeiro grau. Y ou f de x é igual a menos 2x mais 6. A questão pergunta qual é a área desse gráfico, desse triângulo. Qual é a área desse triângulo? Nós sabemos que a área do triângulo sempre será base vezes altura sobre 2. Então, eu preciso encontrar o valor da base e o valor da altura.
O valor da altura eu já sei, que é o valor de 6, que é onde toca o eixo Y. E onde toca o eixo X é a raiz, que será menos B sobre A. Neste caso, B é 6, menos 6 sobre menos 2, menos com menos mais 3. Agora eu simplesmente substituo na fórmula, onde B é a base, vale 3, a altura, que é o Y, vale 6 sobre 2. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, essa área do triângulo vale 9. Fácil, pessoal? Tranquilo, não é? A nossa próxima questão será a questão 6. Na questão 6, nós temos um botijão de cozinha que contém 13 quilos de gás. Então, o seu volume é 13 quilos de gás. E o consumo por dia é normalmente 0,5 quilogramas por dia. A letra A nos questiona qual é a função que descreve o consumo de gás por dias. No caso, nós temos uma função do primeiro grau, onde essa função vai ser decrescente, porque o consumo vai tender a zero, ou seja, está diminuindo. Está diminuindo de quem? Do total. O total é quanto? 13. E quanto está diminuindo por dia? 0,5. Ou seja, 0,5 vezes o tempo mais 13. Só que como é negativa, é menos 0,5. Por exemplo, depois de 10 dias, quanto ainda restará no botijão de gás? Eu vou colocar 0,5 vezes 10, porque o tempo é 10 dias, mais 13. Então, dentro do nosso botijão de gás, terá 0,5 vezes 10, corto com 0, eu posso fazer 5 vezes 1, que vai dar 5, só que negativo. 0,5 vezes 10, eu simplifico o 0 com 0 e fica 5 vezes 1, 5, mais 13. Isso vai dar exatamente 8 quilogramas. Então, depois de 10 dias, nós temos 8 quilogramas. A letra B nos pede para fazer o gráfico dessa função. Como é que seria o gráfico dessa função do primeiro grau? Qual a função? Y igual menos 0,5 x mais 13. Essa função será uma função decrescente e irá cortar no 13. Função decrescente, ela vai sair do segundo quadrante para o quarto quadrante. E aqui dá para a gente poder ver o ponto onde será a nossa raiz. E novamente, nossa raiz será menos B sobre A. B, 13. Então, menos 13 sobre menos 0,5. Menos com menos, mais. 13 dividido por meio, eu posso simplesmente pegar esse zero aqui e subir para o 13, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por 10. Quando eu multiplicar em cima e embaixo por 10, esse zero aqui vai cancelar. Então, eu vou ter que a minha raiz x' será, ou simplesmente pego o zero e coloco no lugar lá do 13. 130 dividido por 5. E todo número dividido por 5 é o dobro dele, só que você vai andar uma casa com a vírgula. Ou seja, o dobro de 130 é 260. Dobro de 1, 2, dobro de 3, 6, 260. E quando eu andar uma casa com a vírgula, eu vou encontrar que x' vai ser exatamente 26. Ou seja, 26 dias para consumir todo o botijão de gás. Ok, pessoal?